vai clicar um botão e você vai aparecer com TDAH. Tem toda uma morfologia ali, uma alteração de estruturas cerebrais que depois eu vou falar mais um pouquinho. A definição das altas habilidades de superdotação já é uma coisa um pouco mais complicada. Há alguns autores que vão definir pelo nível de inteligência, né, que é medida por testes psicométricos de QI. Então você pega um teste de QI e você afere aquilo que a gente chama de inteligência geral, que seria a característica que o ser humano tem, né? A característica abstrativa de entender as coisas e de classificar e entender e caçar padrões, relacionar esses padrões entre si e tal. Então isso seria o fator G, né? Que, segundo vários pesquisadores e várias teorias, quase todos os testes de QI e testes de inteligência medem, na verdade, esse fator G. E aí um teste de QI vai medir esse fator G, vai tentar pegar instrumentos estatísticos, né, psicométricos, que a gente chama, que são instrumentos que medem características psicológicas de uma forma estatística, matemática, mensurável, e vão tentar extrair ali um número. E esse número vai estar baseado na idade do sujeito, comparando com grupos como a idade, grupos da mesma idade dele, etc. E muitas pessoas vão definir, então, as altas habilidades de superdotação por indivíduos com QI maior do que 130, por exemplo. Eu já peguei estudos que definiram como superdotação, por exemplo, como pessoas com QI mais de 120. Aí tem o Ranzulli lá com a sua teoria dos 3 anéis, que diz que as altas habilidades são definidas por um alto interesse em alguma coisa, né? Um alto engajamento com tarefas, uma alta criatividade e uma alta habilidade, um alto desempenho em algum domínio. Esse é um conceito controverso, né, das altas habilidades de superdotação. Lá no meu curso eu trabalho melhor isso. Não existe um consenso entre países, entre pesquisadores. O que a gente sabe existem pessoas que têm um funcionamento muito mais intenso, um funcionamento muito mais rápido, aprendem mais rápido, sentem mais as emoções, sentem de forma mais profunda, têm um processamento sensorial mais profundo, têm cérebros maiores, têm cérebros mais hiperconectados, áreas cerebrais mais hiperconectadas. Então, para mim, a definição de altas habilidades e superdotação, né, ou um indivíduo com alta inteligência, é justamente essa. Você tem um potencial maior naquele indivíduo e que muitas e muitas vezes vai estar adormecido ou vai estar desperdiçado ou nunca vai ser visto por conta de você não saber que tem aquele potencial. E grande parte das pessoas que têm grandes potenciais cognitivos, de memória, de associação, de criatividade, não se acham tendo isso. Isso é uma coisa muito importante a você sempre ressaltar, porque muitas vezes eu recebo comentários e depoimentos lá no Instagram de pessoas que fizeram testagens, não acreditaram na testagem, fizeram de novo e deu um QI super alto, uma inteligência super alta, uma criatividade super alta, uma memória super alta, e essas pessoas não se sentem dessa forma, não se sentem merecedoras daquilo que conquistaram e não sentem que possuem características e talentos e potencialidades. Então, a definição das altas habilidades e superdotação, para mim, eu costumo dizer assim, são indivíduos com alto potencial, são indivíduos com alto potencial de realização, de velocidade, de processamento, de memória, de percepção, de sensação, e vários domínios. E as duplas excepcionalidades têm vários tipos, né? Então, eu vou trabalhar aqui nesse vídeo um tipo que eu acho que é o tipo mais comum, que é um tipo que eu fiz uma aula toda lá, um pouco mais longa do que esse vídeo vai ser, com vários referenciais científicos, que eu vou deixar aqui alguns também, mas tem 18 artigos lá que baseiam aquela aula, é uma aula de mais de 1 hora, só sobre a dupla excepcionalidade do TDAH junto com as altas habilidades de superdotação. Então, uma pessoa com alto QI e também sintomas desse transtorno de neurodesenvolvimento que é o TDAH. E é muito difícil você diferenciar uma pessoa com altas habilidades e uma pessoa com dupla excepcionalidade, porque tem muitas coisas que se entrelaçam. Tem muitas características do indivíduo com alta inteligência que parecem sintomas de TDA. Tem muitas similaridades entre essas duas condições, entre a alta cognição, a alta inteligência e a dupla excepcionalidade. Os indivíduos com alta inteligência têm algumas dificuldades de inibição, de controlar a sua atenção, de monitorar e controlar o seu comportamento ao longo do tempo, de escolher aquilo que eles vão fazer, digamos assim. Eles funcionam muito, às vezes,
num modo mais flow. Então eles têm algumas dificuldades, às vezes, de controle inibitório, de controle de impulso e de switch de atenção, digamos assim. Tem muitas vezes dificuldade de controlar a própria atenção. E se você pegar, por exemplo, semelhanças entre TDAH e pessoas com alta inteligência, você vai ver que o hiperfoco está constante nas duas condições, inclusive na pessoa com dupla excepcionalidade. Então, TDAH, dupla excepcionalidade e superdotação, altas habilidades, todos eles têm hiperfoco. Todos eles têm algum problema, em algum grau, de controlar a própria atenção, né? De falar, eu vou fazer essa tarefa aí, mobilizar todo o seu sistema motivacional e atencional para aquela tarefa. Então, de todas essas 3 características, a que tem menos problema com isso é a pessoa com altas habilidades de superdotação isolado, sem o TDA. Então, as pessoas que têm altas habilidades de superdotação, elas têm um maior controle inibitório, elas têm um maior poder de funções executivas, têm melhor memória de trabalho e conseguem se mobilizar mais fácil dessa forma, mas todas elas têm um pouquinho de dificuldade nisso. E existem várias duplas excepcionalidades. Então, como eu falei antes, uma dupla excepcionalidade é justamente, você tem um alto QI, uma pessoa com alta inteligência e você tem ao mesmo tempo um problema de aprendizagem ou algum problema de desenvolvimento. Você pode ter uma pessoa com alto QI e dislexia, você pode ter uma pessoa com alto QI e descalculia, você pode ter uma pessoa com alto QI e TDAH, e você pode ter uma pessoa com alto QI e autismo, ou uma pessoa com alto QI e TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ou qualquer outra coisa que impacte no desenvolvimento ou na performance dessa pessoa. Então, uma característica das duplas excepcionalidades é isso. Em algumas áreas, o indivíduo é muito bom, ele desponta, ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito veloz, muito eficaz, né, muito criativo. Em outras áreas, ele é muito deficitário. Então, a dupla excepcionalidade é isso. Você é duplamente excepcional, né? Duplamente não típico. Você tem uma inteligência que não é típica, uma criatividade que não é típica e também você tem, por exemplo, uma memória de trabalho muito ruim. Né, uma capacidade inibitória muito ruim. Ou, por exemplo, no caso do autismo ali, uma dificuldade muito grande em entender as emoções, se conectar, entender, né, os contextos emocionais, as pistas de comunicação que o outro te fornece. Então, alta habilidade de um lado e grandes dificuldades de outro lado juntas na mesma pessoa. Esse é o conceito de twice exceptionality ou dupla excepcionalidade. Se você quer pesquisar artigos científicos sobre, por exemplo, altas habilidades, superdotação e TDA, você vai colocar a palavra 2E/LD. 2E/LD vai ser two exceptionality, né, dupla excepcionalidade, e learning difficulties, né, dificuldades de aprendizado. Essas são as definições, né?